E agora eu vou fazer uma apresentação sobre missões espaciais. A ideia é falar sobre missões espaciais especificamente para asteroides. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela para apresentar. E lembrando que anotem perguntas, questões que vocês tenham, e aí, ao final da apresentação, o Dr. Rafael Ribeiro vai ler as perguntas para que eu possa fazer a resposta. Ok? Então, fiquem à vontade para perguntar. Eu vou compartilhar com vocês agora a tela, então, para a apresentação. Bom, creio que agora vocês já devem estar vendo a minha janela. Então, missões espaciais voltadas especificamente para asteroides. Tá? Bom, lembrando então, a gente está falando sobre asteroides. Asteroides, essa figura aqui, ela tenta mais ou menos, vocês já devem ter visto alguma figura assim hoje, ela tenta indicar onde fica a maioria dos asteroides. Então a gente tem essa curva azul externa, que representa a órbita de Júpiter. Depois temos duas curvas azuis internas, que são a mais interna da Terra e a outra de Marte. Então, entre Marte e Júpiter é onde fica a maioria dos asteroides. Cada pontinho preto que tem aí é um objeto real, conhecido, se conhece muito bem a órbita dele, e aí, num determinado dia, foi feito esse gráfico, mostrando exatamente onde estava cada um deles. Então, a gente vê que a grande maioria desses pontos pretos estão entre as órbitas de Marte e de Júpiter. Esse é o tal do cinturão principal de asteroides. Se a gente pensar em quantidade, a estimativa que se tem é que deve ter em torno de quase 2 milhões de objetos que tenham pelo menos 1 quilômetro de tamanho. Tá? Objetos menores que isso, a quantidade é bem maior. Então, isso é só para ter uma estimativa do número de objetos. Se a gente olhar essa parte mais interna, onde tem a órbita da Terra, né, de Marte e depois da Terra, a gente vê que tem alguns pontos ali também. Né? Na realidade, esses pontos aí são objetos também reais que existem, e eles são chamados de NEA. Em inglês, é a sigla para asteroides próximos à Terra. Já existem, atualmente, mais de 22 mil objetos conhecidos. Tá? Quando eu falo objetos conhecidos, são aqueles que se conhecem, foi descoberto, se tem a órbita, e existe, de certo modo, algum acompanhamento sobre a órbita desses objetos. Dentre esses objetos que estão ali próximo, existe um subgrupo deles, que tem mais de 2 mil objetos, que levam essa sigla PHA, que corresponde a objetos que têm algum potencial perigo para a Terra. Então, nesse gráfico que está aí mostrando, a linha externa, a curva externa, é a órbita de Júpiter, depois temos Marte, a Terra. A órbita da Terra é aquela mais escura, próximo ao centro. O Sol lá no centro. E cada linha dessa azul corresponde à órbita de um desses asteroides potencialmente perigosos. Então, dá para a gente ter uma ideia de que existe uma quantidade significativa, né, no espaço. É bom ter em mente que isso aí é representativo, porque, na realidade, a espessura da linha é muito grande para o tamanho real do objeto nessa escala. Tá? Então, isso engana um pouco, parece que não tem para onde ir, está lotado de objetos. Existem muitos, mas não é exatamente essa a sensação que a gente deve ter. Como é que a gente caracteriza, ou a gente classifica, esse aqui é um potencialmente perigoso? Bom, a primeira coisa é que ele tem que ter um tamanho mínimo. Né? Então, é considerado objeto para ser potencialmente perigoso, ele tem que ter mais de 150 metros. Tá? Porque a ideia é em perigoso, quer se dizer assim, algo que possa causar uma destruição significativa na Terra. E ele tem que passar relativamente próximo à Terra. Então, esses objetos são estudados as órbitas dele, e aí se verifica que ele pode chegar a uma distância que é menor do que 19 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Então, ele pode passar uma distância menor que 19 vezes a distância Terra-Lua e ter um diâmetro maior que 150 metros, então ele é classificado como potencialmente perigoso. Isso não significa que ele vai em breve colidir com a Terra. É o tipo de objeto que deve ser acompanhado e monitorado com o tempo. A gente não tem nenhum objeto previsto colidir com a Terra aí nos próximos 100 anos. Por que a gente fala em possibilidade de colidir com a Terra? Porque a gente sabe que isso ocorre. Né? Então, isso aqui é uma cratera, essa aqui é conhecida como cratera de Beringer, nos Estados Unidos, e ela tem 2 quilômetros de diâmetro. Tá? E ela foi produzida por um asteroide de algumas dezenas de metros, 45 metros. Então, veja, um objeto relativamente pequeno, 45 metros, gera uma cratera de 2 quilômetros de diâmetro.
Esses objetos, quando impactam, eles se impactam com velocidade, só para a gente ter uma ideia, assim, da ordem de quilômetros por segundo. Então, 10, 20, 30 quilômetros por segundo. A gente está acostumado a um automóvel em quilômetros por hora, aqui quilômetros por segundo. Então, 10, 20 quilômetros por segundo. Então, é um impacto muito grande. Por isso que o tamanho da cratera é muito maior do que o tamanho do objeto. Mas essas crateras existem em outros lugares? Sim, no mundo todo tem, inclusive no Brasil. Essa imagem é um pouco difícil de notar, ela tem essa coloração escura, porque isso aqui, na realidade, é uma região de mata. Tá? Então, essa daqui é no Brasil, chama cratera do Araguainha. Ela fica numa região entre os estados do Mato Grosso e Goiás. Se vocês observarem, a gente tem um círculo no centro e depois tem um círculo mais externo na grande volta. Tá? Esse círculo mais externo é que compreende a cratera como um todo. E ele tem 40 quilômetros. Aquela outra que eu mostrei eram 2 quilômetros. Isso tem 40 quilômetros de diâmetro. Então, isso tem espalhado pelo mundo todo marcas de impactos que ocorreram no passado. E em muitos dos casos, não desses daí, mas você tem, como já foi falado hoje várias vezes, né? A gente teve a palestra da doutora Daniela com relação a meteoros, meteoritos, né? Então, os meteoritos, aqui tem exemplos deles, eles têm uma variedade de possibilidades, e aí a gente conhece, muito do que a gente pensa que a gente conhece dos asteroides é baseado nos meteoritos que a gente coleta aqui na Terra, e a gente identifica, tenta fazer uma correlação com os asteroides que estão no espaço. Mas aí vem a pergunta, para que mandar uma missão espacial para um asteroide? É algo bastante custoso. O volume de recursos é relativamente grande. Por que fazer isso? Qual a importância de fazer isso? Então, eu vou elencar aqui 4 pontos que eu considero como sendo importantes para fazer essas missões. Qual a importância dos asteroides? Do ponto de vista científico, tem 2 questões. A primeira é que a gente tem a origem do sistema solar. Então, o sistema solar, quando se formou, aqueles tijolinhos que foram formando e crescendo e formando os planetas, acredita-se que os asteroides, quando eu falo acredita-se, é baseado em evidências científicas, né? Os asteroides, boa parte deles, são remanescentes daquele período. Então, seria como se fossem os tijolinhos que formaram os planetas. Então, se a gente quer entender melhor como é que se formou o sistema solar, como é que se formou o nosso planeta, é interessante a gente conhecer esses tijolinhos, como é que foi o passado. Lá tem registros de como que foi esse passado. Então, estudar eles traz esse tipo de informação. Uma outra questão que também já foi comentada hoje diz respeito à colisão com a Terra. Né? Então, se você tiver um objeto que a gente identifica um asteroide e ele está em rota de colisão com a Terra, vai colidir com a Terra daqui a um tempo, o que a gente faz? Qual é a alternativa que a gente tem para desviá-lo, para destruí-lo? Qual vai ser a estratégia para isso? Então, a gente precisa conhecê-lo, e conhecê-lo bem, né? Principalmente a estrutura interna, do que ele é composto, como que é a coesão interna dele. Ele é bastante poroso? Não. Isso vai ser fundamental para definir qual vai ser a estratégia para desviá-lo ou destruí-lo. Né? Uma outra questão científica diz respeito à origem de vida na Terra. Né? Para analisar, estudos para explicar isso ainda não são conclusivos. A gente ainda tem muita coisa em andamento para entender como é que se começou a vida na Terra. Uma das possibilidades é que esses asteroides eles podem conter moléculas orgânicas que seriam aquelas precursoras para gerar a vida na Terra. Então, se a gente vai estudar esses asteroides, a gente vê que tipos de moléculas tem lá, isso pode ser uma ferramenta ou um ingrediente importante para entender a origem de vida na Terra. E, por último, a quarta questão, que também já foi falada hoje, diz respeito a um aspecto comercial, a mineração espacial. O professor Ernesto deu uma excelente palestra explicando o que é que se pensa, o que se está fazendo já, né, de maneira concreta, com relação à mineração espacial. Ou seja, você ir explorar minérios que têm valor comercial significativo desses objetos. Então, todas essas questões dizem respeito à importância de você conhecer os asteroides, você estudar eles. E daí a necessidade, né, de você ir lá para fazer experimentos próximos, você entendê-los melhor. Então, a melhor maneira é você enviando uma sonda que vai chegar até o objeto. Eu vou agora comentar, então, basicamente 4 sondas, 4 missões espaciais que foram feitas e algumas estão em andamento ainda. A primeira delas levou o nome de Near Shoemaker, foi feita pela NASA. Aqui tem uma foto da sonda. Ela foi lançada em 96 e se encerrou em 2001 a missão.
Para ter uma ideia, essa nave pesa em torno de 800 quilogramas. Tá? Aqui a gente tem a órbita, para a gente ter uma ideia, né? Então temos essa órbita em vermelho, que é a órbita de Marte, em azul, a órbita da Terra, e tem essa órbita branca, tem uns risquinhos que são para indicar que ela está inclinada, para a gente ter uma ideia em relação à órbita da Terra, ela está inclinada. E aí, se a gente observar do lado esquerdo, tem dois pontos ali, uma na órbita branca e uma na azul, que é onde estão a Terra e o asteroide, quando um passa próximo do outro. Então, é esse objeto, é essa órbita que a gente vai ter que lançar a sonda para ela chegar até o asteroide em questão. Esse asteroide chama-se, então, Eros. Né? Aqui temos uma das fotos, né, obtidas desse asteroide pela sonda. Então, ela chegou bastante próximo do asteroide e começou a mapear o objeto. Então, só para a gente ter uma ideia em termos de tamanho, né, e de composição, esse asteroide é do tipo S, também já foi falado hoje isso aqui, ele é do tipo S, do tipo silicato, como se fossem rochas mesmo. E a dimensão dele, se a gente pensar em duas dimensões, seria alguma coisa do tipo 33 por 13 quilômetros, mais ou menos. Então, a gente está falando em quilômetros, né? Mais de 10 quilômetros. Então, ele é dezenas de quilômetros. Então, para a gente ter uma ideia, 33 quilômetros, né? É algo como, por exemplo, a distância entre Guaratinguetá e Pindamonhangaba, ou alguma coisa por aí. Essa distância toda seria o tamanho do objeto, né? Se a gente analisar, mostrar aqui algumas imagens desse objeto, eles são todos cheios, ele é cheio de crateras, né? Então ele é todo demarcado por crateras. Isso é um outro indício que mostra que colisões no sistema solar é algo muito comum, ocorre com muita frequência, né? Então veja, a gente tem crateras maiores, menores, tem crateras dentro de crateras, né? Então esse objeto foi mapeado todo e a sonda chegou até a ter contato com ele diretamente, impactar nesse objeto. Vejam ali, a gente tem rochas menores que dá para se observar na superfície. Prestem bastante atenção no formato dele em termos da superfície. Ela é mais ou menos um pouco lisa. A gente vai ver outros objetos depois com uma superfície bastante diferente dessa. Aqui só para mostrar para vocês algumas imagens que são coloridas, que elas na realidade passam informações sobre o objeto, né? Então são levados vários instrumentos na missão espacial e aí são coletadas várias informações. Então você pega, às vezes, numa mesma região, tem uma cor azul, e depois verde, depois vermelha. Aquilo ali tem significados, tem associado a composição, temperatura, a topografia do local, né? A mineralogia de que é feito o objeto em determinadas regiões. Então a gente coleta várias informações com a sonda. A outra sonda, a segunda sonda a ser lançada para um asteroide especificamente, foi a sonda Hayabusa, que foi enviada pela JAXA. JAXA é a empresa, é a agência japonesa espacial. E eles enviaram a sonda em 2003 e o final da missão foi em 2010, demorou 7 anos. Essa sonda, como está mostrada nessa figura, ela já é metade mais ou menos do tamanho da massa da sonda Neil Shoemaker, enviada pelos americanos, 510 quilogramas. Ela é menor, mas ela é mais tecnologicamente mais desenvolvida. O alvo da missão foi esse asteroide Itokawa. Ele tem, então, olha as medidas dele, da ordem de 500 metros, o comprimento maior dele é da ordem de 500 metros e o menor da ordem de 200 metros. Então, lembre, o outro era da ordem de 33 quilômetros por 13 quilômetros. Esse é 500 metros por 200 metros. Então, quer dizer, a gente tem uma diferença de escala aí bastante grande, né? E vejam também a superfície dele. Lembra que eu falei para vocês observarem a superfície? Ele é bastante cheio de pedras menores. Ele é bastante irregular. A gente nota também que ele tem aqui uma região que a gente chama do pescoço dele, que é um pouco mais lisa, que tem uma composição ali diferente. A missão foi feita de modo a coletar material. Essa foi a grande novidade em termos tecnológicos dessa missão. Então, a ideia era ir até lá, coletar um pouquinho de material e trazer de volta para a Terra. Esses objetos ficam, a gente fala, próximos da Terra, mas eles estão a dezenas de vezes a distância Terra-Lua. Então, eles estão significativamente longe da Terra. E a ideia é mandar, nessa missão, coletar material e enviar de volta para a Terra, né? Agora aqui tem um vídeo, parece que não tem nada e está escuro, mas se vocês olharem do lado direito, tem um pontinho branco se mexendo. Veja, ele desceu, subiu.
Esse daí é a reentrada na atmosfera da cápsula, trazendo o material lá dessa missão. Agora vocês estão vendo o material ali se destruindo, mas na realidade, se vocês observarem um ponto mais abaixo e mais à frente, esse é o ponto em que está, de fato, a cápsula. O restante que está ali se desintegrando é um material superficial que tinha ao redor da cápsula, que era feito para isso mesmo. Né? Então, essa missão, essa cápsula, ela reentra na atmosfera, e aí quando ela cai, tem um paraquedas e tudo mais, ela foi reencontrada, e é coletado o material que está ali para ser analisado. Só para terem uma ideia, a quantidade de material que está ali é muito pequena. Né? A gente pensar, é menos do que 10 gramas. Então, é uma quantidade muito pequena, mas foi analisado em laboratórios no mundo todo. É o primeiro material trazido de um asteroide para a Terra. Né? E ele todo protegido numa forma hermética para não interagir, por exemplo, com a atmosfera terrestre. A atmosfera interagiu com a superfície da sonda, mas não dessa cápsula, mas não com o material que estava lá dentro. Tá? Então, essa foi uma outra missão que teve muito sucesso. Né? Então, essa foi a missão Hayabusa. Então, os japoneses planejaram já uma missão logo em seguida, 4 anos depois, né, em 2010 acabou a missão da Hayabusa, então eles planejaram a Hayabusa 2, que foi lançada em 2014. Né? Ela levou aproximadamente 4 anos para chegar no asteroide, chegou em 2018. Né? Então, foi agora. E aí, chegando no asteroide, ela fez vários estudos, mapeamento, mandou imagens, dados, e aí ela ia novamente coletar material e mandar de volta para a Terra. Para fazer isso, houve um impacto. Eles lançaram um material, um impactor que bateu no asteroide, criou uma pequena cratera, e aí então foi feita a coleta de material nessa cratera. Por quê? A ideia era pegar material um pouco abaixo da superfície, então descobrir parte da superfície para conseguir coletar material. E aí esse material já está sendo enviado de volta para a Terra. Então, possivelmente ainda até o final desse ano deve chegar de volta na Terra o material desse outro asteroide. Esse asteroide é o chamado Ryugu. Veja a imagem dele. Tem um formato bastante diferente dos outros 2 asteroides. Os outros eram alongados. Esse aqui já tem uma forma mais esférica. Ele é parecido como se fosse um peão, com esse bojo na cintura dele. E vejam também a superfície, é toda irregular, cheia de pedregulhos. Né? Aqui a gente tem 2 imagens da superfície dele. Então, é uma imagem antes de provocar aquele impacto, e depois a outra depois do impacto. Então, a gente consegue ver aquela região mais escura, que ficou escurecida, que é onde houve o impacto para a coleta de material. Então, esse material está voltando para a Terra. Tá? Então, essa é uma outra missão de bastante sucesso. Isso agora, nesse exato momento, a cápsula está voltando em direção à Terra, até o final do ano deve chegar aqui na Terra novamente, esse material para ser analisado. E, simultaneamente, a gente tem uma outra sonda agora americana, chamada OSIRIS-REx, que foi lançada em 2016, 2 anos depois da Hayabusa 2. E a missão vai até 2023. Vejam aqui um dado interessante com relação ao tamanho dessa sonda. Né? Ela pesa mais de 2 toneladas. Então já é uma sonda bem mais robusta, bem mais sofisticada. Tá? Aqui a gente vai ter agora um pequeno vídeo produzido pelo pessoal da NASA com relação à sonda. Aqui tem a imagem da sonda. Então, ele aqui estaria se aproximando do objeto, né? Isso tudo é uma montagem para a gente ter uma ideia de como ocorreria, qual era a ideia, qual era a proposta da missão. E aí, ela aqui está mostrando, cada sinalzinho desse aí é um instrumento diferente. Então, ela tem diversos instrumentos. Essa coloração é só para dar uma noção de que são instrumentos diferentes. E a ideia é o quê? Ela passar na superfície e ir imaginando, coletando informações. Mas uma parte importante, ela pretende também coletar material. E aqui ela está abrindo um braço que vai ser usado para coletar material. Ela vai usar nesse cilindro que está aí uma espécie de uma sucção. Na hora que ela tocar no solo, ela vai coletar material. Vejam a superfície, observem a superfície, isso aí é um desenho. Né? É uma superfície relativamente lisa, com pó, e aí ela tenta coletar o material ali. Então, fazendo essa coleta do material, ela vai agora colocar na cápsula que vai retornar para a Terra. Então, a cápsula se abre, o material é guardado, tudo isso de uma maneira tentar, sem que haja qualquer tipo, né, de contaminação,
de modo que o material, quando chegar na Terra, ele vai estar num compartimento totalmente protegido para evitar contaminação, para que a gente possa analisar o material trazido e ter uma noção da composição e dados mais interessantes desse outro asteroide. Então, ela vai ser enviada para a Terra. Isso ainda não ocorreu, ela ainda não fez a coleta de material. Tá? Então, isso deve ocorrer em breve e a missão tem ainda alguns anos pela frente. Então, essa missão está ocorrendo nesse exato momento, ela está lá imaginando, coletando informações do asteroide. Aqui é uma imagem desse asteroide. Então, vejam, nesse vídeo que a gente acabou de observar, eles imaginaram um asteroide e fizeram toda a simulação, um desenho para mostrar como que seria isso, uma animação. Vejam que tem uma diferença drástica entre o que a gente está vendo nessa imagem e naquela que eles fizeram no desenho, porque lá era bastante liso. A gente tinha pó, uma poeira, uma camada bastante lisa para coletar. Agora, isso aqui não, ele é cheio de pedregulhos. Então, é uma superfície totalmente irregular. E esse é um dos desafios para essa missão. Porque só chegando lá que dá para saber, né? Então, só chegando lá perto que deu para coletar essa informação. Então, se a gente... aqui são imagem, uma outra imagem, um zoom, né, da superfície. Vejam como que é a superfície. É totalmente pedregosa, cheio de pedregulhos, e não aquela uma camada lisa com poeira em cima. Então, isso vai ser uma das dificuldades para a coleta de material. Tá? Então, essas 4 sondas que eu comentei com vocês, elas são sondas que foram feitas especificamente para explorar asteroides. Mas aqui nessa figura, não é para vocês se aterem a nenhum específico, mas só para mostrar para vocês diversos asteroides que já foram observados, imagiados por sondas espaciais. Muitas vezes a sonda ia, por exemplo, a sonda Galileu indo para Júpiter, no caminho passava por um asteroide. A sonda Cassini indo para Saturno passava por um asteroide, ia passar próximo, então já aproveitava e coletava informações. A sonda Rosetta, que foi para um cometa, no caminho passou e observou também. Então já houveram várias missões que analisaram, coletaram informações de asteroides, mas essas 4 que eu passei para vocês são as 4 que foram focadas em asteroides. Tá? Bom, essas imagens todas, esses estudos todos de asteroides, eram para asteroides simples. Quando eu digo simples, não é pelo formato deles, simples no sentido de serem isolados, sozinhos. Né? Mas numa dessas imagens, né, que é essa que estou mostrando agora, a gente tem um asteroide Ida, e se vocês observarem nessa imagem preta aí ao fundo, tem um pontinho branco ali, mais claro. Essa imagem foi feita pela sonda Galileu quando estava indo para Júpiter. Ela foi observar o asteroide Ida, tirou algumas imagens e verificou-se que tinha esse pontinho. E analisando os dados da imagem, verificou-se que, na realidade, isso aí é um satélite do asteroide. É o primeiro satélite do asteroide que foi detectado. Ele leva o nome de Dáctil, e esse asteroide, então, esse satélite, ele fica orbitando ao redor desse satélite. Desculpe, o satélite fica orbitando o asteroide como a Lua orbita ao redor da Terra, por exemplo. Então, começou, a partir daí, a procura por mais objetos que a gente chama de binários, que são 2, não é um sozinho. E vários foram descobertos por instrumentos diferentes. Aqui a gente tem conjunto de dados diferentes, desde desenhos e outros que são dados obtidos por radar ou por imaginamento feito a partir de telescópios da Terra. Né? E então, existe agora uma proposta de missão, né? Na realidade são 2 missões, que vão explorar um sistema binário. É esse sistema que está sendo mostrado aqui agora. É o sistema em que o corpo principal é chamado Didymos, e o corpo menor, que orbita ao redor de Didymos, é chamado Dimorphos. Né? Então, esse corpo principal, aqui tem os tamanhos, é mais ou menos 780 metros, e o satélite dele, 160 metros. Né? E aí, então, existe uma proposta de missão, né? Esse objeto é um daqueles potencialmente perigosos, e existe uma missão chamada DART, é uma missão da NASA, em que a proposta é a seguinte: a gente está falando, né, a gente comentou sobre um objeto vir em rota de colisão com a Terra, vamos fazer algo para desviá-lo, mas a gente seria interessante fazer experimentos sobre isso, como que a gente poderia desviá-lo. Então, essa proposta de missão DART é exatamente isso. A gente tem um objeto com um satélite menor ao redor dele, e a ideia é a missão ir lá, a sonda vai chegar, vai mapear, analisar os objetos, e depois ela vai se impactar com o menor deles. E a ideia, a expectativa é que isso altere a órbita
desse objeto ao redor do corpo principal, ao redor do Didymos. A Lua altera sua órbita. E aí a gente sabendo como é que foi o impacto, tendo todas as informações, a gente vai poder analisar e pensar, bom, se fosse um objeto maior e a gente precisasse desviar ele, como é que deveria ser o impacto? Então é a primeira missão com um objetivo bastante claro, e é chamada uma missão de defesa da Terra, né? Para como defender a Terra na possibilidade de um objeto vir em rota de colisão. Né? Na realidade, como eu comentei com vocês, são duas missões. Essa é a missão DART, que é a que vai impactar no objeto. Isso deve ocorrer no ano que vem, ela deve ser lançada, isso deve ocorrer logo em breve. E depois, um tempo depois, 2 anos depois, vai ser lançada uma outra missão chamada ERA, que é uma missão da ESA. A ESA é a Agência Espacial Europeia. E essa missão vai no sentido de analisar os efeitos. Então, ela vai um tempo depois e ela vai para esse mesmo asteroide binário e ela vai analisar como foi a cratera, o que mudou na superfície desse objeto. Ela também vai ter alguns nanosatélites, né? Esses CubeSats, né? Que são satélites em formato cubo, bem menores, que ela vai soltar lá para tentar coletar mais informação. Então, esse conjunto das duas missões vão nos dar um subsídio bastante grande sobre a possibilidade de tentar desviar um objeto artificialmente, com algum artifício feito em terra pelo homem, como que a gente conseguiria fazer isso, quais seriam os resultados e coletar informações. Então, seria um experimento o mais próximo do real que a gente tem até o momento. Bom, então esse foi um caso de uma missão que vai ser lançada em breve, né? Essas duas missões, para um sistema binário. A partir daí, começou a se descobrir sistemas triplos. Então, existem asteroides que têm 2 satélites. Esse aqui é o primeiro deles que foi descoberto, é o asteroide Sylvia. É um asteroide que tem um raio de 143 quilômetros e foi descoberto ao redor dele 2 pequenos satélites, um de 9 quilômetros e outro de 13,5 quilômetros de raio. Um chama-se Rômulo e outro chama-se Remo. Isso foi descoberto, né, com os anos que estão em 2001 e 2004. Então, é o primeiro sistema triplo. O Sylvia é um daqueles asteroides que está lá no cinturão principal de asteroides, entre Marte e Júpiter. Não é daqueles que vêm aqui próximo. Mas, então, já foram descobertos pelo menos uma meia dúzia de sistema triplo lá. E o primeiro sistema triplo aqui dos NEAs, daqueles que chegam próximo da Terra, foi descoberto só em 2008. A gente já tem mais de 30 asteroides duplos conhecidos aqui entre os NEAs, e até o momento a gente tem 3 sistemas triplos. O primeiro a ser descoberto é esse que leva o nome, né, 2001 SN263, como vocês sabem, 2001 é o ano que foi descoberto o primeiro deles, né, o corpo maior, e esse N263 tem a ver com a quinzena que ele foi descoberto no ano. Então, aqui que a gente tem, se vocês olharem nessa figura, são faixas. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 faixas. Cada faixa é como se fosse uma imagem, que a gente vê o corpo principal e 2 risquinhos que seriam os satélites. O corpo principal e os 2 satélites. Então, vão acompanhando, conforme vai passando o tempo, os satélites vão mudando de posição. Isso foi obtido por radiotelescópio. Então, não é uma imagem de fato, mas é uma reconstituição a partir de imagens de dados de radar. Esse objeto, então, ele tem características bastante interessantes, né? Então, primeiro, por tamanho, a gente chama eles de alfa, beta e gama. Alfa é o maior, beta é o segundo maior e gama é o terceiro, o menor de todos. Então, o alfa tem mais ou menos 2,6 quilômetros de diâmetro. O beta, 780 metros. E o gama, 580 metros. Então, veja, o menor deles é do tamanho daquele objeto que foi na missão que a gente mostrou, da missão Hayabusa, né? E o maior já é da ordem de quilômetros. Então, aqui a gente tem um conjunto de 3 objetos e o tamanho entre eles não é muito diferente. Vejam, mesmo o menor em relação ao maior, um é 580 metros e outro 2.600 metros. Então, quer dizer, um é 4 vezes o tamanho do outro, em termos de diâmetro. Então, são corpos relativamente tamanhos próximos, né? Aqui a gente tem à direita essa figura aí das órbitas. Então, o que a gente tem ali em vermelho é a órbita de Marte, em azul a órbita da Terra e em preto a órbita desse asteroide. Então, veja, ele cruza a órbita de Marte e vai para lá da órbita de Marte, chega a entrar perto do cinturão principal. E ele vem aqui passando bem próximo da Terra. Vejam que ele está numa órbita externa à órbita da Terra, mas passando bem próximo da órbita da Terra. Então, esse é um objeto bastante peculiar e especial. Nenhuma missão foi feita ainda para esse objeto. E existe uma proposta de missão brasileira, chamada Missão Astra,
tem esse objeto, esse sistema triplo como alvo. E tem várias vantagens. Uma deles é CNEA, quer dizer, fica relativamente próximo para você lançar uma missão para ir até esse objeto. Ele é do tipo B. Naquelas classificações, ele é do tipo mais interessante que tem, que seria mais antigo e que poderia ter aqueles compostos orgânicos que podem ser precursores da origem da vida na Terra. E ele é triplo. Nenhuma missão foi feita para um sistema triplo. E esse triplo ele tem uma peculiaridade de tamanhos, como eu comentei com vocês, próximos. Isso faz com que você estudando ele, provavelmente você tinha um corpo originário que quebrou-se e gerou esses três corpos. Então, você estaria vendo partes internas do que seria, digamos assim, a parte interna desses objetos. Então, muitas das missões quer se ver como que é a parte interna. Então, olhando esses três corpos, talvez a gente já tenha essas informações na parte externa dele, de como que era um corpo internamente. Então, aqui, só para colocar em contexto, a gente tem a missão Near Shoemaker, a missão Hayabusa, a Osiris-Rex e a Hayabusa 2. Vejam aqui o formato dos corpos, os tipos de corpos, e a missão Aster se encaixaria nessa análise aí, cobrindo um espectro, uma possibilidade diferente da que foi feita em todas as outras missões. Né? Então, essa é a primeira proposta de uma missão de espaço profundo brasileira. A ideia é construir uma pequena espaçonave e explorar esse sistema triplo de asteroides, e a principal meta é adquirir qualificação e experiência tecnológica na área, know-how, brasileiros, né? E ele geraria um conjunto de oportunidades com pesquisa de excelência, né? A proposta também é mobilizar toda a comunidade científica, existem mais de 20 universidades envolvidas nesse projeto, mais de uma centena de engenheiros e cientistas, e também teria um projeto acompanhando ele de motivação da sociedade brasileira para as atividades espaciais. Né? Essa proposta ela é viabilizada principalmente tendo uma colaboração com a Agência Espacial Russa, em que eles têm um projeto lá já pronto para uma outra missão que poderia ser adaptado. Isso viabilizaria, baixaria muito os custos da missão, menos de 1/10 do que é o custo de qualquer uma dessas missões aí, japonesa, ou europeia ou americana, e também tem o know-how dos russos que facilitaria no nosso projeto. A ideia é que seria um projeto brasileiro, mas com todo um backup, um suporte da Agência Espacial Russa. Tá? Então, era basicamente isso que eu tinha planejado para conversar com vocês. Muito obrigado e estou aberto a perguntas. Rafael? Professor, muito obrigado pela excelente palestra, foi fantástico, o público está adorando aqui. Felizmente, a gente não tem nenhuma pergunta do público no momento, mas eu gostaria de fazer uma. Como é que está o cronograma da nossa missão Aster brasileira? Quem é que está envolvido nesse projeto? O senhor pode, por favor, responder? Bom, essa missão envolve mais de 20 instituições e universidades, né? Então, a Unesp e o INPES que lideram essa missão, mas tem participação expressiva da UFABC, por exemplo. A gente tem equipes lá que estão desenvolvendo um trabalho muito bom. Pessoal do Observatório Nacional, diversas outras universidades, né? As universidades aqui em São Paulo, todas elas, universidades públicas de São Paulo, estão envolvidas, além de institutos, por exemplo, o Instituto Mauá, que é uma instituição não pública, e também está envolvido. Então, a equipe é bastante grande. A gente, na realidade, encontra-se agora num momento, numa espécie de compasso de espera, porque esse tipo de missão, né, como em todas as outras, né, NASA, ESA, JAXA, são financiadas pelo governo, né? É um tipo de projeto de interesse governamental. E nos últimos 4 anos, né, a gente tem tido problemas com relação à turbulência política no país, o que tem dificultado e muito, né, o avanço disso. A gente já tinha discutido isso na Agência Espacial Brasileira, Ministério da Ciência e Tecnologia. O processo estava andando bastante adiantado, chegamos a ter até contato do governo brasileiro com o governo russo para discutir o projeto, mas a partir daí, com as mudanças políticas, né, um governo que entrou depois transitório e o governo atual não abriram o menor espaço para qualquer coisa nesse sentido. Então, a gente está em compasso de espera, aguardando um momento mais propício para dar continuidade à missão. Obrigado. Essa também foi uma pergunta do Fernando Rufino. E eu tenho outra pergunta também que muita gente
me pergunta é por que que os asteroides são tão especiais assim para entender o passado do nosso sistema solar? Porque aqui da Terra, olhando as nossas rochas, a gente não pode ir tão fundo no passado. O que a gente tem em Terra, né, geralmente, é um material que sofreu alterações, né? Quando a gente tem um planeta, ele atingiu uma massa crítica que ele mesmo provoca a autogravidade dele, a gravidade dele sobre si mesmo, vai alterando a composição dos materiais. Então, a rocha aqui, a gente até encontra rochas antigas, mas são casos bem isolados, né? Enquanto que esses objetos no espaço, eles, muitos deles, não todos, né, ficaram sem sofrer grandes alterações em termos de temperatura, por exemplo, da gravidade própria deles, como eles são relativamente pequenos, então eles não têm uma diferenciação, por exemplo, quando você tem um objeto grande, o material mais pesado vai para o núcleo dele, né? Então, quando esses objetos não sendo tão grandes assim, eles conseguem preservar a estrutura que era no início, né? Durante aquele cinturão, aquele disco primordial que formaram os planetas. Então, a gente consegue ter esse tipo de informação, né? Como que era a coesão deles, o tipo de material que existia, em que abundância, né? Em que regiões. Então, essa é uma diferença de a gente estudar material da Terra. Obviamente, quando a gente pega meteoritos, isso contribui bastante, porque traz de lá esse tipo de informação, né? Então, ajuda bastante. Mas já é algo um pouco mais limitado do que os asteroides em si mesmo. Muito obrigado, professor. Tem um comentário do Josué aqui que ele está falando que tem já missões pré-aprovadas para um asteroide binário, que é a missão chamada Janus, e também para visitar um asteroide troiano, que é, se eu não me engano, a missão Lucy. É só um comentário que ele adicionou aqui, e todo mundo dando um parabéns. E eu acho que é isso. Muito obrigado, professor. Se quiser comentar mais alguma coisa, deixar alguma palavra final, fica à vontade. Então, tem outras missões, né? Tem, por exemplo, a missão Psique também, que vai para um objeto bastante interessante. Existe um conjunto de propostas e missões que estão aprovadas, estão em andamento, mas isso deve ocorrer numa escala de tempo um pouco mais à frente aí. Certamente estudar asteroides com missões espaciais é uma ferramenta muito poderosa e quem pode, né, os países que têm essas condições e se dedicam a esse tipo de coisa, tem investido nisso, né? Eu só queria comentar também que eu acho importante nessa missão Aster, ela é uma missão que ela não é uma missão científica em si, ela é uma missão estratégica, né? O objetivo dela não é simplesmente trazer dados, resultados científicos, né? Mas é uma mudança de filosofia no país. A ideia é propor criar uma nova visão sobre a área espacial. Ela é uma área que traz muitos recursos, né? Essas missões são caras, mas elas geram know-how, né? Então, assim, a gente tem uma indústria nacional, ela trabalhando na área espacial, ela vai conseguir vender produtos de valor agregado bastante alto, e também o lado da sociedade. Então, a proposta da missão envolve todo um trabalho de envolver a sociedade nesse tipo de projeto. Ao longo de todo o projeto, envolver a sociedade, professores, estudantes, despertar interesse em jovens para seguir carreiras científicas e de engenharia, por exemplo. Então, só queria encerrar colocando essa questão.